Bom, pessoal, em relação a essa questão 21, ó, a questão 21, a gente tem 4 subconjuntos dos naturais, x, y, z, w, e o exercício deu algumas informações pra gente, beleza? Sobre esses conjuntos aí. Daí, assim, a minha ideia aqui é pegar os conjuntos mais amplos, né? E com as informações que o exercício deu, a gente vai restringindo esses conjuntos, tá? Com os elementos que com certeza estão neles e com os elementos que com certeza não estão, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui a informação que ele deu, que o y é o subconjunto 5, 6. Se o y é o subconjunto 5, 6, o elemento 5 e o elemento 6 com certeza estão em y e o restante não, tá? E aí a gente vai usar as outras informações que o exercício deu para fazer a mesma coisa e tentar descobrir quais são esses conjuntos x, y, z e w. Mas essa é a ideia da questão. Bom, então essa daqui é a primeira informação, né? Y é igual ao conjunto 5, 6. Outra informação aqui bem imediata que a gente tem é que z inter y é vazio. Se a interseção de z e y é vazio, com certeza o elemento 5 e 6 não pertence a z. Porque se pertencesse, pessoal, a interseção não seria vazia. Beleza? Então, essa informação também ela é bem imediata. Já dá pra gente aí que os 5 e 6 eles não são elementos de z. Tudo bem? Vamos pegar aqui outra informação, ó. X menos y inter z é 1, 2, 3, 4. Né? Que é a primeira informação que ele deu. Ó. Se a gente pegar, então, o conjunto x e tirar o conjunto y, ou seja, se a gente ignorar o 5 e o 6 e tirar a interseção com o z, dá 1, 2, 3, 4. Isso significa que, com certeza, 1, 2, 3 e 4 faz parte do z, tá? Porque se está na interseção de z com outro conjunto, então pertence a z. E, com certeza, também está em x, porque a única coisa que a gente tirou de x para fazer a interseção foi o 5 e o 6. Né? Aí do 5 e o 6 a gente nada pode concluir. Tudo bem? Porque se o x tiver 5 e 6, a gente desconsiderou eles aqui. E o z não tem. Então, a gente não pode concluir nada ainda sobre eles. Tá? Outra informação que a gente tem aqui a informação de que w inter x menos z é igual a 7 e 8. Bom, w tem 7 e 8 com certeza. Não é? Porque se 7 e 8 aparece na interseção de w com alguma coisa, então w tem 7 e 8, obrigatoriamente. Tá? O x, pessoal, ele também vai ter que ter 7 e 8. Por quê? E o z, obrigatoriamente, não pode ter 7 e 8. Porque se o z tivesse 7 e 8, ia tirar do x. E aí não ia dar interseção com o w, o 7 e 8. Porque se você pegar se o z tivesse 7 e 8 e o x também, e você tirasse, a interseção não ia dar certo, não ia dar 7 e 8, ia dar vazio. Tudo bem? Então, os dois não podem ter 7 e 8, o x e o z. E se o x não tivesse e o z tivesse, se você subtraísse 7 e 8
de algo que não tem 7, 8, esse conjunto x menos z não teria 7, 8 também, se o x não tivesse, tá? Porque essa diferença de conjuntos aqui, a gente pega todos os elementos do x e tira os elementos que estão em z. Então, o x ele tem que ter 7, 8 e o z não, obrigatoriamente, tá? É essa a conclusão que a gente tira dessa informação aqui. E nada a gente pode concluir do 1, 2, 3 e 4, do w, né? Porque o x tinha 1, 2, 3, 4. E eles foram removidos quando a gente subtraiu o z de x. Então, a gente não pode concluir nada de w. Tá? Porque esse conjunto x menos z não tem 1, 2, 3, 4. Então, se a interseção também não tem, a gente não pode concluir nada de w. E se a gente pegar aqui a última informação é que x inter w inter z é 2 e 4. Então, isso significa que w obrigatoriamente tem 2 e 4. E obrigatoriamente não tem nem 1 nem 3. Porque se o w tivesse 1 e 3, ia aparecer, né, na interseção dele com x e z. Porque x e z tem, então o w não pode ter, porque senão ia aparecer aqui na interseção. Tá? Então, a gente já concluiu bastante coisa aqui, né? A partir do 9 não importa, tá, pessoal? Tipo, do 9 em diante não importa, porque a questão, nenhuma alternativa tem isso, em nenhum momento fala sobre o 9, 10, tá? Então não importa. A gente vai até o 8 mesmo. Mas o que a gente pode concluir do x e do w, né, acerca do 5 e do 6? Bom, vamos dar uma pensadinha. Ó, pessoal, o z, ele não tem 5 e 6. Tudo bem? Se o x tivesse 5 e 6 e o w também, o 5 e o 6 ia aparecer aqui. Tá bom? Então, o x e o w não podem possuir 5 e 6 simultaneamente. Tá? Porque se os dois tivessem 5 e 6, o z não tem, então não ia ser subtraído aqui, e a interseção ia ter que aparecer o 5 e 6. Então, a gente conclui que os dois eles não podem possuir 5 e 6 juntos, né? Tudo bem? E aí vamos... Acho que a gente não consegue concluir mais nada, tá bom? Do 5 e do 6. A única coisa que a gente consegue concluir é que os dois eles não podem ter ao mesmo tempo. Se um tem 5, o outro não pode ter. E se um tem 6, o outro não pode ter. Tá bom? Aí, se a gente olhar esse conjunto aqui, ó, x inter z u w, esse conjunto aqui, se a gente unir z com w, ó, z com w, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 7, 8, e pode ter o 5 e 6 ou não, né? Só que se tiver 5 e 6 aqui, no x não tem. Então, na interseção final, o 5 e 6 não aparece. E se não tiver 5 e 6 aqui, ó, o x pode ter ou não. Mas como aqui não tem, não vai aparecer na interseção final. Tá? Então, o x ele tem 1, 2, 3, 4, 7, 8. E o z tem 1, 2, 3, 4 e o w tem 7, 8. Né? Então, qual que é essa interseção aqui? Ó? É 1, 2, 3, 4, 7 e 8. E com certeza aqui não tem 5 e 6. Tá? Porque para ter 5 e 6 aqui, teria que ter no x e no w ao mesmo tempo, coisa que não pode. Então, a gente conclui que esse conjunto aqui é dado por isso. E se a gente pegar o conjunto que a gente vai subtrair, né? Porque o exercício quer que a gente faz esse conjunto menos
esse aqui, ó. YUZ é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a interseção disso com W é 2, 4. E aí o 5 e o 6 depende se o W tem ou não, tá? Mas não importa, pessoal. Eu vou colocar 5 e 6 aqui com asterisco, porque não importa. Porque a gente vai pegar esse conjunto aqui e a gente vai tirar esse. Como esse conjunto de cima não tem 5 e 6, não importa. Porque tendo ou não 5 e 6 aqui, a resposta que a gente vai encontrar é a mesma. Então, a resposta final do exercício é esse conjunto aqui, tirando o 2, o 4 e o 5 e 6, mas aqui não tem 5 e 6. Então, a gente não precisa fazer nada, né? Não precisa considerar eles para nada. Então, a resposta final vai ser 1, 3, 7, 8. Que está na letra C. Beleza? Então, essa questão aqui era extremamente difícil, né? Uma questão aí de conjuntos. Acho que esse pá tava para ser a mais difícil da prova. Não sei, se tiver uma mais difícil eu aviso, mas eu acho que não vai ter. Essa daqui exigia muita análise, né? E talvez, galera, é que eu não cheguei a dar uma investigada nas alternativas, né? Mas talvez com algumas análises parciais, porque essa daqui foi a análise completa da questão. Mas às vezes com alguma análise parcial, você conseguia chegar na alternativa C sem zerar a questão, né? Sem fazer tudo o que precisava, né? Mas aí não sei, aí tinha que dar uma pensadinha, né? De repente você percebia que não tinha como ter 2 na resposta final. Então você ficava com a letra C e D e de repente já chegava aí a 50% de chance num chute, tá? Mas aí tem que ver direitinho aí sobre as alternativas, tá? Mas a resolução completa da questão é essa, né? Isso aqui que era a análise esperada. Bem difícil. Tudo bem? Vamos aí para a próxima questão. Questão 22. Bom, pessoal, aqui na questão 22, a gente tem dois nadadores, inicialmente em lados opostos de uma piscina, começam simultaneamente a nadar um em direção ao outro, né? No lado aí, vai de um lado ao outro da piscina. Um deles vai de um lado ao outro da piscina em 45 segundos e o outro em 30 segundos. Eles nadam de um lado para o outro por 12 minutos, sem perder qualquer tempo nas viradas. Quantas vezes eles passam um pelo outro, né, indo no mesmo sentido ou em sentidos opostos durante esse tempo. Bom, então a gente vai ter aqui o nadador A, o nadador B, beleza? E o nadador A, pessoal, ele demora 45 segundos, né, para ir de um lado ao outro da piscina. Isso significa que ele vai e volta na piscina durante 90 segundos, né? Então, se essa daqui é a piscina, ó, o A daqui até aqui é 45 segundos e daqui até aqui é 45 segundos também. Então, o A ele demora 90 segundos, faltou um N aqui, na ida e volta. E o B, ele demora 60 segundos, né, na ida e volta. Então, se a gente calcula o MMC de 90 e 60, a gente descobre depois de quanto tempo os dois vão se encontrar no local de partida, né? Porque pensa assim, pessoal, ó. Deixa eu desenhar a piscina maior aqui. O A, em 90 segundos, ele faz isso, ó. Né? Ele vai e volta.
Enquanto que o B, em 90 segundos, ele vai, volta e vai. Beleza? Então, passados 90 segundos, o A está aqui e o B está aqui. O que eu quero saber é quanto tempo demora para os dois estarem no mesmo ponto de partida, né? Que é aqui. Então, a gente faz o MMC, né? O MMC de 90 e 60, né? Então, qual que é o menor múltiplo comum de 90 e 60? É 180. Então, passados 180 segundos, que equivale a 3 minutos, começa de novo, né? O ciclo deles aí. Então, passados 3 minutos, ó, eles começam aqui nesse lado da piscina. Depois de exatos 3 minutos, eles vão estar nesse ponto de novo. Né? Então, o que a gente precisa fazer é contar quantas vezes eles se encontram nesses 3 minutos, tá? E aí a gente pode contar na mão mesmo, né? Porque vamos pensar assim, ó. Essa daqui é a piscina, né? No instante zero, né? Em 0 segundos. Aí você vai ter aqui o A aqui e o B aqui. Depois que passar 30 segundos, o B ele vai estar na outra borda da piscina, porque ele consegue de uma borda a outra em 30 segundos. E o A ele vai estar aqui no meio ainda, porque ele só vai chegar na outra borda passado 45 segundos. Então não teve nenhuma ultrapassagem, né? Porque o verdinho aqui saiu na frente. Aí, quando passar 60 segundos, o verdinho ele já vai ter chegado no outro lado da piscina, né? E o vermelhinho ele vai ter batido aqui e ele vai estar voltando, né? Ó. Então, aqui aconteceu uma ultrapassagem, porque o vermelhinho tá vindo para lá e o verdinho voltou e eles se cruzaram. Então, aqui rolou uma ultrapassagem. Tá bom? Quando chegar em 90 segundos, o vermelhinho vai ter chegado desse lado, né? E o verdinho já vai ter voltado e já vai estar aqui, ó. Então vai ter rolado outra ultrapassagem. Beleza? Aí, se a gente pegar aqui o 120, no 120, o vermelhinho ele vai estar aqui no meio, indo para lá, e o verdinho já vai ter voltado para outra borda da piscina. Então vai ter acontecido uma terceira ultrapassagem. Com 150 segundos, o vermelhinho ele já bateu e tá voltando. E o verdinho foi lá pro outro lado já. Né? Porque isso aqui, como são todos múltiplos de 30, o verdinho ele sempre tem que estar em alguma borda da piscina. Tá bom? E isso aqui, como é múltiplo de 45, o vermelhinho tem que estar numa borda da piscina. Tá? E aí aqui rolou outra ultrapassagem, né? Porque o vermelhinho bateu e voltou e o verdinho ultrapassou ele chegando aqui nesse outro canto. Tá bom? E com 180 segundos, o verdinho chegou nesse lado, o vermelhinho chegou nesse lado, e a gente tem aí o quinto encontro, né? Então, a cada 3 minutos, pessoal, eles se cruzam 5 vezes. Isso significa que em 12 minutos, né, multiplicando isso aqui por 4, a gente multiplica o 5 por 4 também. E aí você vai ter 20 ultrapassagens. Tá, pessoal? Então, com isso aí, a gente resolve essa questão 22. Vamos para a próxima aqui. Próxima questão é a questão 23, que é uma questão teórica de geometria. A questão 23, a gente tem 3 itens para analisar. Vamos começar aqui pelo item 1. Ele fala assim: o ponto P
interno a um triângulo ABC, equidistante de dois de seus lados. Então, a gente tem aqui um ponto P, né? Ele está equidistante de dois de seus lados. E dois de seus vértices. Certamente, P é a interseção de uma bissetriz interna e uma mediatriz dos lados desse triângulo. Bom, pessoal, essa daí ela é verdadeira, né? Porque se você tem esse ponto aqui, ó, que ele tá equidistante de dois lados, significa que esse ponto aqui, ele tá em uma bissetriz, né? Porque a propriedade da bissetriz é que qualquer ponto da bissetriz está equidistante de dois lados, né? Então, como ele fala assim, certamente P é a interseção de uma bissetriz, né? Então, sim, você teria uma bissetriz aqui, porque esse ponto ele tá numa bissetriz interna. E ele também tá numa mediatriz. Sim, porque qual que é a propriedade da mediatriz? A propriedade da mediatriz é que qualquer ponto da mediatriz equidista das extremidades de um segmento, né? Então, ó, como esse ponto ele equidista das extremidades desse lado, significa que esse ponto ele tá nessa mediatriz aqui, certo? E como esse ponto ele equidista dos lados, significa que ele tá nessa bissetriz aqui, ó. Então, certamente P é a interseção de uma bissetriz interna e uma mediatriz? Sim, verdadeiro. 2. Só existe um triângulo obtusângulo cujos lados são expressos por números inteiros consecutivos. Perigosa essa, hein? Perigosa. Ó, para responder essa pergunta aí, pessoal, vamos desenhar aqui um triângulo cujos lados são expressos por números inteiros consecutivos. Então, eu vou colocar aqui que esse lado é o A mais 1, esse lado aqui é o A, e esse lado aqui é o A menos 1. Você também poderia ter colocado A mais 1 e A mais 2, tá? Mas eu vou colocar assim, porque eu acho que fica mais fácil, porque coisas vão se cancelar, tá? Mas se você quisesse escrever A mais 1 e A mais 2, também dava. Mas A menos 1, A e A mais 1 não deixam de ser consecutivos também, tá bom? Se o nosso triângulo é obtusângulo, pessoal, a gente pode escrever que o maior lado, né, que é A mais 1, o maior lado ao quadrado, ele com certeza é maior do que a soma do quadrado dos outros dois, né? Isso daqui, lembra que a gente estudou isso daqui na natureza dos triângulos? Tipo assim, se o triângulo é retângulo, o maior lado é a soma do quadrado dos outros dois, dos quadrados dos outros dois. Se o triângulo ele é obtusângulo, o maior lado ao quadrado é maior, né, que a soma do quadrado dos outros dois. E se ele é acutângulo, isso aqui é menor, né? Então lembra disso daí. Então a gente escreve essa desigualdade aqui. Tudo bem? E daqui a gente conclui que A ao quadrado mais 2A mais 1 é maior do que A ao quadrado mais 2A. A ao quadrado mais A ao quadrado menos 2A mais 1. Não é? Então, o 1 aqui a gente pode cortar. A ao quadrado com A ao quadrado a gente pode cortar. E daqui, passando esse menos 2A para o outro lado, a gente tem que 4A tem que ser maior que A ao quadrado. E como o A ele é um número maior que 0, né, ele é um número positivo porque ele expressa o lado de um triângulo, a gente pode cortar um A aqui com A aqui sem trocar o sinal da desigualdade. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o A ele tem que ser um número menor que 4. Beleza? Se o A
ele tem que ser um número menor que 4, isso significa que o A ele pode ser 1, 2 ou 3. Ele não pode ser 0, porque você não vai ter um triângulo de lado 0. Ele não vai ser 4, porque ele tem que ser menor que 4, senão o seu triângulo não é obtusângulo, tá? E ele tem que ser inteiro, porque o exercício fala aí que só existe um triângulo, né? Expresso por números inteiros e consecutivos. Então, você tem esses 3 números para ser o seu A. Então, a gente vai estar analisando 3 triângulos. Beleza? A gente vai estar analisando o triângulo 3, 2, 4. A gente vai estar analisando o triângulo 2, 1, 3. E a gente vai estar analisando o triângulo 1, 2, 0. E o A não pode ser 1. Porque se o A for igual a 1, 1 menos 1 dá 0. E o lado do seu triângulo é 0. Então, esse daqui não é triângulo. Então, o que a gente tem que analisar? Esse triângulo e esse. Aí vocês devem falar, então essa daí é falsa, porque existem 2 triângulos obtusângulos, né? Esses dois aqui, na teoria, seriam obtusângulos, porque eles respeitam isso aqui. E eles são formados por números inteiros e consecutivos. Só, pessoal, que a gente tem que verificar também se esses triângulos eles não violam a desigualdade triangular, né? Esse aqui logo de cara tá violando, ó. Porque como é que você tem que 1 e 2, ó, 1 e 2 tipo assim, esse lado vale 3, né? Se você fosse fechar um triângulo com 1, 2 e 3, ele seria assim, ó. Ele seria fechadinho, ele seria um segmento e não um triângulo, né? O que a desigualdade triangular fala pra gente? A desigualdade triangular fala que todos os lados do seu triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois. E aqui, 3 não é menor que 3. Ó, 3, ele é igual a esse mais esse. Então, esse triângulo 1, 2, 3, ele viola a desigualdade triangular. Enquanto que esse aqui não. 4 é menor que 5, 3 é menor que 6 e 2 é menor que 7. Então, esse triângulo aqui, ele não viola a desigualdade triangular e ele é obtusângulo. Então, o que a gente conclui? Que só existe um triângulo obtusângulo cujos lados são expressos por números inteiros e consecutivos. Então, essa alternativa 2 aí, ela também é verdadeira. Beleza? E a afirmativa 3 fala que o triângulo formado pelos lados 15, 20 e 25 é retângulo. Sim, né? Essa daí ela é verdadeira com certeza, porque o triângulo 15, 20 e 25, pessoal, ele é lá o 3, 4, 5 disfarçado, né? Como é que faz para descobrir que esse triângulo aí ele é retângulo? Você aplica o teorema de Pitágoras. Você verifica se 25 é igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 25 ao quadrado é 625, 15 ao quadrado é 225 e 20 ao quadrado é 400. Então, a soma desses dois dá 625. Então, como o teorema de Pitágoras se verifica nesse triângulo, significa que ele é retângulo e, portanto, essa alternativa aí ela é verdadeira. E você tem como resposta a letra D. Todas as alternativas estão corretas, tá bom? Então, essa questão aí, ela cobrava bastante teoria, né? E era uma boa questão aí, tá? Bom, galera, na próxima parte do vídeo eu vou estar resolvendo aí da 24 em diante.